Vamos para mais uma videoaula, continuando na resolução de exercícios. Preciso que separem o caderno mais, capítulo 26, que nós vamos fazer uma análise bem meticulosa. Vou colocar mapas adicionais, então é importante vocês fazerem anotações ou na própria apostila ou no caderno de vocês, mas acompanhando o exercício. Então eu separei o exercício 16 da página 21, como eu disse, do capítulo 26. Então tá lá. Observe atentamente o mapa a seguir. No exercício tem apenas um mapa, que é o da região Nordeste, e eu aproveitei e coloquei as subdivisões. Então, o que a gente percebe aqui? Complexo Regional do Nordeste. Lembram que essa parte toda aqui, norte de Minas e Vale do Jequitinhonha, entra no Complexo do Nordeste. Tá? Toda essa parte aqui. E também o leste do Maranhão, essa parte aqui seria a transição entre o sertão, que seria o meio norte, o sertão, e a floresta amazônica. Então, o meio norte, se a gente for em direção à parte leste dele, ele já vai apresentar aspectos mais secos, mais semelhantes ao sertão em si. Se a gente for no meio norte, em direção à parte oeste, rumo à floresta amazônica, ele já vai apresentar o quê? Áreas mais úmidas, com babaçoais, carnaúbas, bacuri, buriti, árvores de maior porte já, que começam a ser observadas em áreas de clima mais chuvoso. Então vamos lá. A frase 1, ele separa de 1 a 5. A parte oriental possui um regime de chuvas concentradas no verão, de caráter convectivo, convectivo, algo que é típico das faixas de baixa latitude. Veja bem, se a gente lembrar do mapa anterior, a faixa litorânea seria, porção oriental seria zona da mata. Porção oriental seria zona da mata. A zona da mata, ela tem tanto a chuva convectiva, obviamente, calor, evapotranspiração, condensação, que é a chuva do cotidiano, do dia a dia, típica daquele dia muito quente, mas a zona da mata, ela também tem a chuva frontal, que é o encontro da massa de ar quente com a massa de ar frio, que a gente vai ter um mapa no próximo slide. Ou seja, um regime de chuvas concentrado no verão. Tem chuvas no verão, de condensação e evapotranspiração, que é convectiva, e tem chuvas no inverno também. Por quê? Por causa da chuva frontal. Então, a frase 1 está errada. Né? Olha lá, eu aproveitei aqui e coloquei um mapa vamos fazer uma revisãozinha, né? Aproveitando as massas de ar no verão. Aqui, você vê que a massa tropical no período do verão, ela é um pouquinho, ela perde força porque a massa equatorial é muito robusta, né? Levando chuvas, umidade para diversas partes do Brasil. Agora, em compensação, quem é a massa de ar poderosa no período do inverno é a polar, olha só. E aí, nessa região aqui, nós temos o que? O encontro da tropical, que está em amarelo, com a rosinha aqui, que é a polar. Você percebe que pega áreas do litoral do Nordeste, algumas áreas do litoral da Bahia, ou seja, áreas que sofrem com chuva frontal, tá certo? Então, vamos ver o 2 agora. A porção ocidental da região, que apresenta IDH mais elevado, pois o processo de industrialização ocorrido nos últimos 10 anos acarretou uma elevação da renda per capita anual. Primeiro, porção ocidental seria o quê? Seria correspondente a algum trechinho da Bahia, mais a parte oeste, noroeste. Seria correspondente ao Piauí e ao Maranhão. E aí ele fala aqui que essa parte tem um IDH mais elevado. Não, né? Infelizmente não. Eu peguei no site do IBGE cidades, né, os dados do último censo sobre o IDH das cidades. Lembrando que o IBGE já estava no processo de contratação de pessoal, mas o censo desse ano foi cancelado, foi adiado, né? Ele vai ser realizado ano que vem. Então vamos lá. Região Nordeste, eu coloquei o IDH de todos. Em primeiro lugar, Rio Grande do Norte, 0,684. Segundo, Ceará, 0,682. Terceiro, Pernambuco, 0,673. Sergipe, 0,665. Bahia, 0,660. E aí vai. Piauí, Paraíba, o antepenúltimo, Piauí.
o penúltimo o Maranhão e o último lugar 0,631 Alagoas. Então você percebe que essa parte ocidental, um pedaço da Bahia que está nessa parte seria o quinto IDH da região. O Piauí, que está nessa parte, seria o sétimo de 9 e o Maranhão o oitavo de 9, ou seja, não tem IDH mais elevado coisa nenhuma. Eu coloquei aqui do lado alguns IDHs interessantes para a gente comparar. O melhor do Brasil, que é o de Brasília, Distrito Federal, 0,824. Você percebe que é quase 0,200 acima do de Alagoas, né? Que é o último colocado. E o de São Paulo, que interessa bastante para a gente, né? 0,783. Tá? Quer dizer, praticamente 0,100, 0,101 no caso, né? Acima do Rio Grande do Norte, que é o primeiro colocado lá. Em termos de cidade, eu coloquei o melhor do Brasil, que é São Caetano do Sul, 0,862. Você vê bem acima de Alagoas. E, como curiosidade, Catanduva, né? 0,785. 0,002 acima do estado de São Paulo, aí, da cidade de São Paulo, né? Que seria uma referência para nós. Então, esse também está errado, né? Então, frase 1, frase 2 erradas. Frase 3. No interior da região, há uma ampla área que se verifica um déficit hídrico. Em face da evaporação superar a precipitação, isso reflete na cobertura vegetal? Então, vamos lá. Primeiro, uma área com déficit hídrico? Sim, que essa área é conhecida como polígono das secas. Tá? E aí, o que é que acontece? Nós temos que a evaporação supera a precipitação. Sim, em muitos lugares você passa a ter aquele solo rachado, né? Aquele solo bem complicado de você trabalhar. E aí a gente vê aqui, ó, onde a desertificação é mais alta. Seria no interior da Bahia, pegando um pedaço de Pernambuco, um pedaço do Ceará, um pedaço do Piauí, um pedaço do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Alta, moderada e os núcleos de desertificação. Então, realmente, a cobertura vegetal pobre, que é a caatinga. E quais são os núcleos de desertificação? São Cabrobó, Seridó, Gilboés e Iraúçuba. Todos eles que são esses pontinhos em azul. Todos eles são muito frágeis, muito vulneráveis, e eles estão sofrendo com esse avanço da desertificação. Então, é verdadeira essa frase. Vamos ver a frase 4. Em algumas áreas de altitudes elevadas, superiores a 800 metros, dominam climas locais tropical de altitude, ó, tropical de altitude, nas quais a temperatura cai principalmente no inverno. Às vezes, por você estar na região nordeste, você podia pensar que essa questão está errada. Mas ela é verdadeira por quê? Porque aqui, ó, essa região que eu vou destacar, vou colocar de outra cor, para ficar mais fácil de perceber aqui. Então, ó, nessa região aqui destacada, nós temos a chamada Chapada Diamantina, que é uma região bem elevada para os padrões da região Nordeste. E a Chapada da Diamantina tem esse pico de 2.033 metros, que é a Serra do Barbado. Então, é lógico que num lugar como esse, ou em outros, que não precisa ter 2.033, né? Nós temos o quê? O clima tropical de altitude. Aí você percebe que ela é um dispersor, é um espigão, rios correndo para cá, para o leste, ó, vários rios nascendo na Chapada Diamantina, e o famoso São Francisco passando aqui, ó, pela região. Tá vendo? Então, o famoso São Francisco, você vê entre duas áreas altas. Lembrando o que seria, então, essa área alta, essa área alta. Então, aqui, no meio de duas áreas altas, passando São Francisco, lembrando do Jurandir Ross, é uma depressão, né? Depressão sertaneja e São Franciscana. Ok? Então, a temperatura cai principalmente no inverno? Sim. Tá bom? Então, essa característica aí. E nas atividades agrícolas da região, observa-se um grande contraste entre a agricultura moderna e a tradicional. Na tradicional, destaca-se cana e cacau. Algumas pessoas poderiam ficar com dúvida nessa questão. Porém, o que aconteceu com a atividade canavieira e também a cacaueira? Muitos grupos de ambos segmentos acabaram falindo, indo na derrocada. Eu coloquei o exemplo aqui do grupo Calmon de Sá, que
passou por uma severa recuperação judicial, tentou de todos os meios se manter atuando. Mas, assim como outros da região de Ilhéus, alguns conseguiram se estruturar, outros não, mas uma derrocada. Então, quer dizer, quando eu tenho a perda de espaço de grupos grandes, o que acaba acontecendo? Grupos menores acabam se destacando. Então, quer dizer, passou a ter uma atividade tradicional aí também, onde eu vendo para uma empresa de maior porte. Então, um grande número de agricultores de pequeno porte. Isso em qualquer setor, por exemplo, você pega a engenharia no Brasil, com a falência das grandes empresas de engenharia, falência ou processo de recuperação judicial, né? Queiroz Galvão, Odebrecht, grupos, passaram a surgir o quê? Passaram a surgir grupos de menor porte competitivos. Então, verdade também esse item aqui. Então, verdade o 3, verdade o 4, verdade o 5. Então, estão corretos 3, 4, 5. Façam os exercícios que eu tinha indicado na aula anterior para a gente corrigi-los detalhadamente na próxima aula.